Fala, torcedor flamenguista! Estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, trazendo as últimas informações do Flamengo, ainda falando a respeito da expulsão de Gerson no clássico contra o Botafogo, onde o Flamengo ganhou de 1-0 e teve a confusão pós-jogo e o Gerson acabou sendo expulso e está fora do clássico de domingo contra o Vasco. Para mim, foi uma expulsão ilegal. O Gerson não merecia ter sido expulso. A gente às vezes fica até com aquele pensamento: será que foi de propósito a expulsão para tirar Gerson do clássico? Chega aí, nação, participando e deixa aí sua opinião nos comentários. Foi uma expulsão? O juiz errou na expulsão de Gerson? Para mim, errou e feio. O Gerson não merecia ter sido expulso. Deixa aí nos comentários sua opinião, que é de suma importância. E não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com aquele torcedor apaixonado e se inscrever no nosso canal, que não custa nada. Tem um botãozinho aí embaixo de se inscrever. Você se inscreve e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu vou deixar todos os créditos e deixar o link na descrição do vídeo em forma de crédito. Você concorda que o juiz errou na expulsão de Gerson? Deixa aí nos comentários sua opinião. Para mim, não merecia ter sido expulso. Sem mais enrolação, vamos aqui para o conteúdo. Mas a primeira informação desse clássico não tem como ser outra. A súmula do jogo, apitado por Bruno Mota Correia, saiu. E depois das cenas que a gente viu ontem, a gente tenta aqui entender os cartões distribuídos, o motivo do time do Botafogo ter ficado ali no túnel, e tudo isso está justificado assim, ó. A confusão teve início, diz o árbitro na súmula, quando o Barbosa deu um soco no jogador Bruno Henrique. Depois de muito empurra entre todos os jogadores das duas equipes, os seguranças, tanto de Flamengo quanto de Botafogo, conseguiram separar os jogadores e assim a confusão dentro do campo se encerrou. Isso é o resumo que ele faz do que aconteceu no gramado. Daqui a pouco a gente vai entender os cartões que ele aplica no campo de jogo. Aí ele segue. Os jogadores do Botafogo não queriam ir para o vestiário e continuaram a briga, sendo capitaneados pelo jogador Alex Telles, que falava para os seus companheiros: vamos ficar aqui, vamos esperar por eles. Não vamos sair daqui, vocês vão esperar por eles. Vai-se... 3 pontinhos. Você não viu o que ele fez? Disse ao árbitro. Aí você não fez nada. E aí a conclusão de tudo isso no momento em que os atletas do Flamengo chegaram no túnel, os atletas do Botafogo tentaram furar o cordão de isolamento, agindo com muita violência e chegando a agredir os seguranças privados no local. Tudo isso está discriminado na súmula de jogo pelo árbitro da partida. E ele continua dizendo o seguinte: é importante ressaltar que ali no túnel não houve nenhuma reação violenta por parte da equipe do Flamengo. E também é importante falar que todos ou maioria dos jogadores do Botafogo estavam ali tentando furar o bloqueio dos seguranças do Maracanã. Mas os mais violentos eram os jogadores Alexander Barbosa e Alex Telles, da equipe do Botafogo. Essa é a súmula do jogo, ela tem 30 páginas, ela explica toda a confusão. E entre as explicações dadas pelo árbitro está também o motivo dos 3 cartões vermelhos que ele aplica, né? Então, só para a gente contextualizar, já vamos mostrar as imagens que estão rodando desde ontem, a maioria das pessoas já viu, mas o Barbosa é expulso após o término da partida pelo seguinte: iniciou uma confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra Bruno Henrique e, logo em seguida, trocando empurrões de forma assintosa contra o Gerson. O Cleiton é expulso porque, após o término da partida, ele desfere um soco no rosto do Alexander Barbosa. E o Gerson, também segundo o árbitro, é expulso por trocar empurrões persistentemente de maneira provocativa com o Alexander Barbosa, assim incitando e inflamando ainda mais a confusão generalizada. Zinho, vou começar com você. A gente já viu isso antes, infelizmente é uma cultura de que quando começa uma confusão desse tamanho, ninguém quer sair por baixo. E aí não tem só a turma que vai para separar, tem a turma que vai para inflamar também. Acho que na súmula mostra que o Alex Telles foi, infelizmente, um desses caras. O Gerson, ele empurra ali o Barbosa, é o início da tentativa de separação. Mas isso dura muito pouco, né, Zinho? Eu quero te ouvir como ex-jogador, eu quero te ouvir
como torcedor. Eu quero que você comece a análise, porque infelizmente a gente vai falar de bola já já. Primeiro a gente vai falar da luta livre. Mas isso aí ocupou muito mais espaço na mídia do que o próprio jogo, né? Como eu falei, não foi um grande clássico, né? Mas a gente vai falar disso. Infelizmente, né? Infelizmente, cenas lamentáveis, né? Não é o objetivo, o esporte não é para isso. Me parece o seguinte, né? Quando termina o jogo, o Alexander Barbosa com o Bruno Henrique já deveriam estar trocando palavras ali um com o outro. Durante o jogo tem essa coisa, né? Uma chegada mais forte aqui, um fala uma coisa ali. Há uma troca de ofensas ou de provocações dentro do jogo. Acontece mesmo. Então me parece que quando termina ali, a bola justamente vem para onde está o Bruno Henrique e o Alexander Barbosa e ele dá um primeiro empurrão. E o Bruno Henrique pega a bola e me parece que ele fala algo que revolta o Alexander Barbosa, que automaticamente ele já vem aí, dá um empurrão mesmo, joga ele no chão, me parece que faz um movimento assim, ameaçando como se vai agredir, e vejo o Gerson defendendo seu companheiro. O Gerson empurra o Alexander Barbosa, realmente empurra, a troca de empurrões, porque ele ia deixar o Alexander Barbosa agredir o Bruno Henrique, ou continuar aquela troca de ofensa. E assim, não tem como, por favor, calma. Eu já participei muito de momentos como esse, você está com sangue muito quente, empurra daqui, empurra dali. Não vi o Gerson deferindo soco, agredindo. Eu vi ele tentando empurrar, e aí numa forma mais forte. Aí vai a interpretação do árbitro. O árbitro interpretou que ele empurrou e incitou a confusão. Eu, na minha visão, vejo ele tentando tirar o Barbosa, defendendo o companheiro dele. O outro menino realmente dá um soco. Aí merece a expulsão, entra no tumulto, que está tendo troca de soco ali. O Alexander Barbosa tenta agredir novamente o Bruno Henrique. Assim, não sei se por empurrões expulsaria muito mais gente, mas principalmente o Alexander Barbosa e o Cleiton, esses teve mesmo soco, troca de soco. Então, e aí vem esse relato que o Alex Telles, ele que fez com que o grupo ficasse ali. Aí estão só as testemunhas que estão ali. Eu vi o Alex ele discutindo muito realmente, ele bem alterado, mas também não vi ele dando soco em ninguém. Troca de ofensas ali, houve de muitos dos lados. Mas assim, a verdade, Dani, Zupac e Pascoal, passar para vocês, é que é uma tristeza muito grande de um campeonato que está esvaziado. Você vê o número de torcedores que tinha no estádio. Claro, do Flamengo bem maior. Mil, eu acho. A torcida do Flamengo ainda assim vai. Consegue ir. Não sei quantas mil pessoas deram no jogo ontem. Vou ver. Depois você pode passar aí. Mas o número de torcedores do Botafogo bem pequeno. O do Flamengo maior, mas não é o número normal que a gente vê de torcida do Flamengo. Um clássico como esse era para ter lá 50 mil pessoas no mínimo. É o Campeonato Carioca que não está proporcionando isso, a fórmula que foi a disputa, o início desse campeonato, como foi tantos jogos colocados fora do Rio de Janeiro, a opção dos times, claro, para preparar o seu elenco principal, colocar um time alternativo, de garotada. O campeonato, os clássicos foram todos para o final das rodadas, agora que está acontecendo a maioria dos clássicos. Então isso enfraqueceu, o público também não está muito animado, não está muito empolgado. E o Botafogo, essa coisa do emocional, o botafoguense não gosta de falar. Mas me parece também com essa coisa, quem é o treinador? Aonde está o texto? Ele vem no Brasil? Como é que está sendo esse planejamento? Como é que está sendo essa organização? Tantos jogadores saíram, chegaram poucos. Como é que vai ser? Agora anunciou o Caçapa, né, como interino permanente, que tinha feito um bom trabalho quando ele esteve no Botafogo, 4 jogos só. Mas é um planejamento ruim para um time que ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro, que é um representante no Super Mundial do Brasil, que vai jogar a Recopa, parece que abandonou tudo isso no primeiro semestre. Então a torcida do Botafogo está triste com isso e por isso eu apoio a torcida do Botafogo, eu estou com o torcedor do Botafogo, que acaba assim, não vou. Você vê a entrevista que um torcedor deu para Roberta Barroso. Eu estava lá, né? Vim aqui, não sei se vai colocar essa entrevista.
Foi cômica, mas uma verdade. O torcedor não sabe o Botafogo que vai ser. E é triste. O Botafogo, o atual campeão brasileiro e da Libertadores. O Zinho fala de um ponto que eu acho importante da gente observar, que é essa coisa do comando, né? Sim. Obviamente, eu não estou trazendo culpa a ninguém, porque quando existe algo desse tamanho, eu acho que a culpa se divide em muitos lugares e em muitas esferas. Mas não ter um treinador e o Botafogo não olhar para alguém como uma figura, como é a do Felipe ali, né? Tentando separar essa confusão, pode ter feito com que isso se estendesse um pouco mais. E aí eu volto para a súmula. O Alex Telles toma a frente, que é um cara de liderança, e fala, não vou sair daqui. A gente vai ficar aqui no túnel esperando para, não sei nem que palavra usar, né? Para tocaiar. É uma espécie de emboscada de colégio para os jogadores que estão saindo depois. Então, assim, isso também acaba chamando atenção. Assim, eu não tenho convicção de que se tivesse um técnico seria diferente. Eu acho que é uma herança de rivalidade. Os jogadores do Botafogo perderam a Supercopa para o Flamengo, os jogadores do Botafogo perderam o Clássico de novo para o Flamengo. O Barbosa claramente estava acima do tom, né? Ele já havia se desentendido com o Bruno Henrique no jogo. No segundo tempo, teve uma hora que o Wesley tentou dar uma carretilha, ele chegou junto no Wesley. Barbosa, né? O Barbosa também chegou junto no Wesley. Então ele estava um tom acima. O Léo Ortiz deu entrevista... O Juninho sai da partida depois de uma entrada dele também. E o Léo Ortiz, depois do jogo, na entrevista oficial lá, ele fala, é sempre a mesma pessoa que começa, né? Então, assim, o Barbosa estava acima do tom. E a partir do momento em que você risca o fósforo e joga na gasolina, você não consegue mais controlar. E aí não tem mais quem estava certo, quem estava... A partir do instante em que começou, você perde o controle. E ninguém conseguiu controlar. Assim, as cenas do campo, elas são horríveis. Agora, as cenas do vestiário, elas são absolutamente caóticas. Pra mim, são piores. Pra mim, o túnel é pior do que o campo. E eu me lembro, a gente viu no fim do ano passado, antes da final da Libertadores, Galo e Botafogo, no Independência vazio, sem torcida, não foi? Acho que foi sem torcida. Uma briga danada também no boca do túnel, de novo envolvendo o time do Botafogo, sabe? Então, assim, tá acima do tom, tá? Então, assim, é muito triste o que a gente viu ontem, de lado a lado. O Cleiton, como o Pascoal falou, o Cleiton poderia ter apagado o Barbosa. Seria certo, o Barbosa é forte, mas seria certo o soco que ele tentou dar no Barbosa, ele apaga o Barbosa. O Barbosa tenta dar um soco no Bruno, erra, né? Mas assim, chegou a tentativas de soco. O único que acerta é o do Cleiton, mas foram várias tentativas de soco. Mas ainda pegou, mesmo assim, ainda pegou de raspão. Muitas vezes a gente leva pro tom da brincadeira, da chacota. Lógico. Porque é muito triste o que a gente vê. Né? Esses fatos, né, que a gente está repercutindo, está mostrando a todo momento, são fatos absolutamente lamentáveis. Né? Eu não tenho dúvida que o Bruno Henrique pegou a bola e fez gracinha, porque antes da bola chegar, o Barbosa já estava empurrando o Bruno Henrique. Sim. Antes da bola chegar, o Barbosa já estava empurrando o Bruno Henrique. Aí, quando a bola chegou, o Bruno Henrique deve ter pegado a bola, ter feito uma gracinha, sabe lá o que o Bruno Henrique falou, aí começou... Mas seja lá o que for, não justifica, né? Senão a gente está partindo para uma sociedade em que a agressão física é justificada. Isso aí é fora do normal. As pessoas estão passando da linha do razoável. Porque gente, essas coisas assim, jogar futebol na internet, jogar aquele joguinho, as pessoas perdem e ganham e depois se recuperam no outro mesmo, nos instantes segundos. Só que na vida é diferente. A vida é diferente. O futebol praticado no campo de jogo é diferente das brincadeiras da internet. Não adianta, aí o pessoal, os mais valentes da internet falam muitas coisas, depois ficam com problemas para resolver com a justiça. Esse caso aí vai parar no STJ, vai parar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ver o que vai acontecer. Eu não sei que tipo de punição. Eu acho assim, absurdamente fora de propósito, fora do normal. Fiz uma brincadeira a respeito do soco do Cleiton, né, porque é o meu jeito, né? O Cleiton, se ele pega em cheio, eu vou falar para você, o Barbosa ia chamar Jesus e Genésio. Porque se ele pega aquele cruzadão que ele deu, Jesus, ia encher o Barbosa. Mas aí, aquele negócio, perdeu só um dente e tal, agora vai ter que fazer, vai ter que ir no dentista, aí sobe pro túnel. É segurança, polícia, funcionário. Todo mundo querendo ali, os seguranças do estádio, os seguranças do clube, a polícia militar, ninguém consegue segurar, precisa ter um freio nisso. Sim.
Precisa ter um freio nisso. Gente, ganhar e perder faz parte do jogo, hein? E talvez se encontre numa final de campeonato. Claro. Né? Numa semifinal, eventualmente, Sim, pode se encontrar. tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América. Né? Sim, é que pode ter no muita curto coisa. espaço de tempo, né? O Botafogo tem ainda a questão de estar tem entre que os entrar, quatro, é isso. né? Ainda não está efetivamente. Exato. Agora, até em cima disso que a gente está comentando aqui, uma coisa me chama a atenção. O Pascoal traz o TJD para a história, né? Vamos ouvir o Léo Ortiz? Vamos ouvir. Para saber se ele tem algum ponto em relação ao que ele diz ou se é mais um desabafo, porque eu ainda tenho uma dúvida sobre a quantidade de cartões, assim. Até pela súmula que a gente olha aqui, o Alex Telles mandou o juiz se ferrar, né? O árbitro assim? não viu, né? O árbitro estava no campo e não tem câmera do VAR no túnel. Então foi o delegado do jogo que contou para o árbitro. Acho que por isso que ele não... Não dá na hora o cartão Exato. ao Alex Telles. A segurança, por causa da treta, a segurança ordenou que o trio de arbitragem, a equipe, ficasse no gramado. Sim. E o delegado estava no túnel. E no túnel não tem Mas câmera. ele pode expulsar o jogador... Depois do fim da partida. Por exemplo, naquele jogo Botafogo e Galo, o árbitro, acho que era o Luiz Flávio, ele foi no VAR e conseguiu ver no VAR a briga que teve ali no Independência, no túnel, porque ali a câmera pega. No túnel de ontem do Maracanã não tinha imagem do VAR. Sim. Eu acho que como Por isso ele não expulsa o Alex Imagino que Telles. sim. Ele Exato. coloca na súmula depois, porque isso também não está no VAR. Exato. Faz sentido. A reclamação do Léo Ortiz, ela vai para além disso, né? Ela vai para além da confusão. Ela se refere ao Barbosa, apesar dele não dizer o nome, mas ele dá a entender que é um jogador que passa impune muitas vezes. Vamos ouvir para a gente debater isso aqui. Eu acho que assim, a gente, ano passado, quando a gente foi jogar lá, quando a gente fez o gol, houve provocação do nosso lado e no fim a gente tomou 4-1 e eles vieram, zoaram e beleza, a gente saiu, aceitou e segue o jogo. Hoje a gente venceu, como venceu na Supercopa, e eu acredito que não houve mesmo retorno, assim, sendo que a gente nem zoou, né? Acho que tem sempre alguém que todo jogo tenta armar confusão, tenta dar soco sem bola. Vocês veem os lances aparecendo aí, não preciso ficar falando também. Eu não quero falar muito disso, mas eu acho que a briga começou por eles. Acho que a gente não tem que se orgulhar das agressões que aconteceram ali, mas também quando um companheiro nosso está sendo agredido também, a gente às vezes reage em alguns momentos, então a gente vai apoiar todos os nossos companheiros, muitos com certeza reagiriam da mesma forma e protegeriam um companheiro nosso. Então não posso crucificar nenhum companheiro por alguma agressão ali que aconteceu, mas realmente a gente não pode se orgulhar disso, a gente tem que focar sempre no espetáculo, no jogo bom que a gente fez, no espetáculo que a gente fez, e porque às vezes isso ofusca um pouco o nosso jogo com essas brigas no final. O Léo estava ali porque ele faz o gol, né, Zinho, da vitória do Flamengo e acaba tendo que falar sobre a confusão. Sim. Só para a gente esclarecer aqui, Tetra, antes de passar, acho importante a gente dizer isso, não tem nenhum jogador do Botafogo aqui no nosso clube porque eles não falaram. Inclusive, eles passam na zona mista, quando a Roberta Barroso pede que eles parem para falar, o Gregory, se não me engano, fala, estamos proibidos. Então, os jogadores do Botafogo não se manifestaram publicamente depois da partida. Foi interpelado pela Roberta. Só por isso que, efetivamente, não tem nenhum deles aqui. A gente até mostra a imagem daqui a pouco de novo do Barbosa saíndozinho. Mas o Léo faz ali um desabafo, me parece, no intuito de defender ali os próprios companheiros, falando em reações, e pesa um pouco a mão no Barbosa. Ele é esse jogador que provoca, Sim. Ele é o jogador da chegada dura, mas chega a ficar impune, essa aí é a imagenzinha dos jogadores indo embora sem falar. Ele foi expulso, né? Não está impune. Inclusive vai pegar um ganchinho bom, hein? Vai pegar uns jogos, porque essas cenas aí, na hora do julgamento, vão aparecer. Com certeza. E para piorar, o VAR não tinha, mas o tribunal vai ter as imagens do túnel. Tudo que foi proporcionado porque continuaram ali para continuar uma briga generalizada. Então, assim, acho que, infelizmente, para o Botafogo, né, para o time agora, vai perder porque ele é bom jogador. É isso aí, nação. Esse foi mais um giro de notícias trazendo as últimas informações do Flamengo. E como a gente tinha dito anteriormente, para mim foi uma expulsão ilegal. O Gerson não merecia
ter sido expulso. A gente vendo o histórico de Gerson pelo Flamengo, vamos ver aqui, Gerson tem 9 títulos pelo Flamengo, 3 carioca, 2000, 2021 e 2024, 2 brasileiros disputado pelo Flamengo, 2019 e 2020, 2 Supercopas do Brasil, 2020 e 2021, uma Libertadores em 2019 e uma Copa Sul-Americana em 2020. Gerson não merecia ser expulso, um cara com histórico desse dentro do Flamengo. Gerson não tem histórico de ser brigão, de estar sempre causando confusão. Você concorda comigo, torcedor? Não sei por que ele simplesmente foi expulso e tirado do clássico contra o Vasco. Simplesmente essa expulsão causou a Gerson estar fora do clássico contra o Vasco. Para mim, não foi um erro da arbitragem que colocou na súmula que Gerson participou da confusão. Pelo contrário, ele foi simplesmente tentar conter aquela confusão que iniciou com Barbosa do Botafogo. Aí sim, o Barbosa mereceu ter sido expulso, porque a confusão partiu dele. O árbitro Bruno Mota Corrêa citou na súmula do clássico entre Flamengo e Botafogo a confusão generalizada entre os jogadores no Maracanã, após a vitória do rubro-negro por 1-0 na noite de quarta-feira. No documento, ele justificou a expulsão de Gerson e Cleiton e Barbosa. Para mim não tem justificativa, porque se você vê nas imagens, a provocação partiu do jogador do Botafogo. Aí sim, ele mereceu ter sido expulso e até ser banido do futebol, que ele poderia ter sido. Se fosse banido do futebol, ainda era pouco para ele. Um cara que só sabe causar confusão contra os adversários. Mas o juiz, infelizmente, colocou na súmula que Gerson participou da confusão e não é o que as imagens mostram, né? Se você vê as imagens, você percebe que Gerson simplesmente foi lá para conter aquela confusão que partiu do jogador do Botafogo. Você concorda comigo, torcedor? Deixa aí nos comentários sua opinião. Pode usar o campo de comentários para deixar sua opinião sobre essa burrice desse árbitro que fez com o Gerson, expulsando ele e tirando ele do clássico de domingo contra o Vasco, né? Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários sua opinião e é de suma importância. Gerson, após o término da partida, expliquei ao senhor Gerson Santos da Silva, camisa 8 da equipe do Flamengo, por trocar empurrões persistente e de uma maneira provocativa com o senhor Alexander Barbosa. As imagens mostram que ele não trocou empurrões com Barbosa, né? As imagens tá aí bem claras e dá para ver que na saída do vestiário o Botafogo também estava tentando preparar uma cilada contra os jogadores do Flamengo. Essas imagens vocês do VAR não teve, mas agora no julgamento os juízes vão ter essas imagens para analisar que Gerson não participou de nenhuma confusão, não participou, simplesmente ele tentou conter a fúria do jogador do Botafogo que estava naquele momento, simplesmente ele tentou. Você concorda comigo, torcedor? Também deixa aí nos comentários. Para mim, não merecia ter sido expulso. Para mim, foi um erro da arbitragem. O Gerson não merecia ter sido expulso. Mas a gente não pode mais fazer nada. O que pode fazer aqui é lamentar da falha do árbitro nessa partida que fez contra Gerson, tirando ele do clássico de domingo. Eu quero aqui deixar meu forte abraço a cada um de vocês, torcedor apaixonado, e pedir mais uma vez que curta nossos vídeos, compartilhe com seu
aquele torcedor apaixonado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Isso ajuda bastante ao engajamento do nosso canal e nos incentiva. E é isso aí, nos incentiva a todo dia estar aqui produzindo conteúdo de qualidade para você, torcedor apaixonado. Eu quero aqui deixar meu forte abraço a cada um de vocês que ficaram até aqui assistindo o nosso conteúdo. Meu muito obrigado de coração e fiquem todos com Deus. No decorrer do dia trazemos mais informações para você, torcedor apaixonado. E que já estamos no foco de contra o clássico, contra o Vasco. E já deixa aí nos comentários qual o placar do jogo contra o Vasco, o clássico contra o Vasco. Já chega e participa. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, torcedor apaixonado.